vai dar prosseguimento à palestra do Dr. Riane agora, em sequência. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da CB+, de estar aqui falando sobre um tema que, para mim, desde criança eu gosto da temática ambiental, e a partir do momento que eu passei a me formar na Faculdade de Direito, eu busquei sempre estudar isso, e hoje no doutorado também, mestrado. E aí surgiu a mediação para mim, que eu acho que sempre me falaram: Riane, você é um diplomata, você parece um diplomata, nunca quer resolver, quer evitar conflitos, né? E hoje eu estou aqui pela CBMAI, junto com a professora Samira, vou chamar ela de professora, porque, como ela disse, há 10 anos atrás eu li o livro dela, dentro da faculdade, tá? E a Paula, que é uma amiga mediadora, né? Nós estamos aí nesse caminho juntos, né, para difundir, para poder trabalhar com a mediação. E hoje eu tive a oportunidade de falar de um tema do qual eu gosto de trabalhar e gosto muito de estudar, né? Bom, gente, a nossa vida, a gente possui hábitos. E esses hábitos, de acordo com um estudo de uma universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele fala que 60% deles são inconscientes. São hábitos que nós alcançamos no decorrer da nossa vida, de forma involuntária, mas que hoje eles demonstram efeitos. E esses efeitos, a gente nunca, na maioria das vezes, observamos. Se observamos, fechamos os olhos para isso. Hoje, independente da ciência que você busca, qual academia, qual teoria, o que você vem a trazer, mas uma coisa é certa: o planeta não é mais o mesmo. A sociedade não é mais a mesma. E então, diante disso, a gente observa certas cenas do nosso dia a dia, principalmente capixabas, Piúma, e a estrada de que, se alguns aqui frequentam o balneário de Guarapari, ou frequentam o balneário de Anchieta, passam por essas estradas e observam que algumas coisas já não estão mais comuns. Outras é o nosso dia a dia, nossas cidades, do qual a gente observa uma enchente comum, Vila Velha principalmente, Vitória, Cariacica, região metropolitana. Na maioria das vezes, o lixo, de hábitos nossos de que eu jogo um papel no lugar, mas imaginem 7, 8 bilhões de pessoas fazendo isso a todo minuto. Essa é uma foto não é da Baía de Guanabara, essa é uma foto da Baía de Vitória, de tanto resíduo que é dali tirado. Outros de questões climáticas, aqui a gente sofre alguns, mas a gente vê, como Paula disse, que aqui tem algumas ações que são tomadas com relação a isso. Outros de que a gente não está nem aí, porque a gente não observa, mas são biodiversidades sendo perdidas para isso. E outros dos quais a gente observa em todos os meios de comunicação, todos os dias, né, que é a pauta da vez, é o cafezinho da Globo News agora, que a gente observa, desmatamento, de que hoje o governo decretou um decreto de 60 dias para acabar com o desmatamento por 60, evitar queimadas por 60 dias. E outros o que a gente nem imagina o que vem acontecer, de que existem refugiados ambientais. Alguns questionam o termo refugiados, mas hoje guerras são feitas por falta de água, recursos hídricos, e pessoas se movimentam no mundo, não só por guerras políticas, mas guerras de recursos naturais, e isso a gente não sabe. Imagens como aquela nós esquecemos, passou no jornal daquela criança e depois nunca mais a gente parou para pensar sobre isso. Aquilo comoveu uma semana e depois nada mais foi feito, né? Sabe-se lá por que esse pai carregou aquela criança, mas várias crianças como essa também morrem no caminho. Hoje, nas pautas internacionais, nas convenções, vários países do mundo já discutem os efeitos das mudanças climáticas, que são os nossos conflitos e os nossos problemas globais, que são problemas
dos quais são tão líquidos e dinâmicos, e aí vem a questão de como que a gente vai trabalhar com eles, e geram esses movimentos que esses países estão procurando com outros, aonde a minha população, aonde o meu país vai se inserir em outros países. O século XXI, a pós-modernidade, nos traz desafios totalmente diferentes. Desafios dos quais a gente não sabe como resolvê-los. E é por isso que quando a gente vai trabalhar, a professora Samira trouxe o conceito aí, esse debate do conceito sobre o conflito ambiental, mas uma coisa é certa. Hoje o conflito ambiental são cada vez mais complexos nos seus trajetos e efeitos, bem como possuem um alcance temporal e espacial cada vez maior. Os conflitos ambientais, eles são tão líquidos, complexos, rápidos. Os riscos, como eu disse, são os mesmos, mas seus efeitos são diferentes. Eles são capazes de gerar desigualdades e vulnerabilidades diferentes em cada região do país, dependendo de suas situações. E é isso que demonstra essa liquidez e essa complexidade. Isso requer remédio do mesmo nível para tratamento. Assim como a temática ambiental e do desenvolvimento sustentável, a gente observa que o meio ambiente, essa temática, como a Paula disse, ela precisa ser multidisciplinar, ela precisa ser intertransversal, ela precisa de informação, cooperação, participação efetiva e proteção. Tudo o que vem a tratar do meio ambiente deve se tocar sobre essas temáticas. E quando falamos de desenvolvimento sustentável, é mais complexo ainda. Ainda achamos que o conceito está meramente pautado na questão de economia social e ambiental, o triplo, né? Mas não, é muito mais além do que isso. Desenvolvimento sustentável é economia, social, ambiental, é político, é cultural, é ético. Olhe a complexidade dessa questão. E aí a gente parte, diante de todas aquelas imagens e problemas que a gente observa todos os dias ambientais, a pergunta que é feita: como resolver os conflitos ambientais? Qual o método mais adequado? A professora Samira nos trouxe para nós a mediação ambiental, né? Que é maravilhosa, eu adoro, sou apaixonada pela mediação ambiental, mas eu digo que o mundo moderno, os problemas, os conflitos, os danos dessa sociedade pós-moderna, eles demonstram de que nós precisamos de uma metamorfose nas nossas ações. Yuri Tibek, antes de morrer, que falou sobre a sociedade do risco, ele morreu e deixou publicado, 1 ano depois foi publicada a sua obra, A Metamorfose. E ele fala que precisamos transformar radicalmente a lógica de atuação para com os conflitos ambientais. Ele fala para com os riscos, mas eu digo para com os conflitos. Nós precisamos de uma lógica mais de inovação, como tudo se é dito. Precisamos radicalmente transformar os nossos tratamentos. O que a gente observa como casos de barragens, igual você falou, é que foi dito que a barragem ia cair daqui 30, 40, 50, e foi falando, a população foi ficando lá. E o que a gente observa é que o tratamento e as ferramentas atuais, elas não são suficientes para problemas dinâmicos e líquidos como esse. Então, precisamos ter, assim como os problemas ambientais e os conflitos, eles sofreram metamorfoses ao longo dos anos e dos séculos, nós também precisamos fazer uma transformação radical, uma metamorfose também dos nossos instrumentos. Então, quando falamos de resolução de conflitos ambientais, nós precisamos de um designer novo. Nós precisamos de um sistema adequado ser criado para aquele conflito. A gente acha que só existe esse método mediação, esse método arbitragem, esse método justiça restaurativa, esse método círculos de paz, oficinas de divórcio e parentalidade, e aí vai, cada método estagnado sendo ele o específico. Eu digo que se
o meio ambiente, os problemas ambientais, eles se demonstram dinâmicos, transversais, interdisciplinares. Nós também precisamos de um método que seja criativo e dinâmico. A mediação é um método criativo e dinâmico. Se tirarem a criatividade e a dinâmica da mediação, ela morre. Ela é esses princípios basilares. Por isso que se houver engessamentos, como a própria lei cria, ela retira toda a essência. E os nossos métodos para tratamento de conflitos ambientais, eles devem ser criativos, dinâmicos e, acima de tudo, respeitar os próprios princípios basilares do meio ambiente. Então, para resolver todas aquelas imagens que a gente viu no início, é necessário ter uma visão sistêmica, uma compreensão de que existem vários mecanismos e eles podem ser combinados para resolver aquilo. A resolução dos conflitos ambientais pós-modernos exigem o desenho de arranjos consensuais inovadores e adequados. Porque se nós não formos inovadores, se nós não formos criativos, dinâmicos e tratarmos adequados, é como a professora Samira disse, eles vão continuar ou vão piorar, e como a gente trabalha na questão do conflito, a escalada só aumenta. E aí, a pior coisa do mundo é quando essa escalada chega a um ponto de que não é mais possível um ganha-ganha, e sim um perde-perde para todas as partes envolvidas, ou se não todos os atores envolvidos dentro daquele processo. Então, quando vamos tratar de questões ambientais, não é só um método específico que ele pode ser trabalhado. É necessário um mecanismo híbrido de resolução de conflitos ambientais. Não é só uma temática específica, não é só um método específico que pode ser trabalhado, ele pode ser uma junção de todos esses métodos para que a gente possa alcançar o tratamento adequado para aquela situação. E quando a gente fala de como alcançar esse método, esse design específico, tudo é um processo. É gestão. Gestão é dinâmica, é criativa e é contínua. Então, parte desde a iniciativa para aquela questão, de o ator, o agente responsável por dar o tratamento, ele parte para tomar uma iniciativa de alcançar qual é esse método, depois ele faz um diagnóstico daquele conflito, e aí é necessário, com a ajuda de todos os atores envolvidos, você fazer a utilização de métodos específicos, de ferramentas, para você saber o ponto a ponto do que aquele conflito ambiental ou aquele problema envolve. Em seguida, a gente começa a definir objetivos, métodos e variáveis daquele design, para que então a gente começa ao planejamento e a construção daquele sistema. E esse sistema, ele pode envolver mediação para alguns aspectos, ele pode envolver arbitragem. Uma das coisas que a gente tem que parar é o preconceito para a arbitragem ambiental, porque tratados internacionais falam de arbitragem ambiental, tá? O primeiro caso de um conflito internacional no final do século XIX, em que foi tentado o conflito, na década de 10 do século XX, foi uma arbitragem ambiental entre os Estados Unidos e o Canadá, que foi feita. Uma arbitragem internacional. Não foi se levado, porque na época não existia uma corte específica para aquilo, mas foi levado à arbitragem. Alcançaram alguns resultados? Para aquela época, sim. Era algo novo para um tema novo, mas inovaram e conseguiram. Todos os nossos tratados e convenções climáticos, biodiversidades, ozônio, todos eles trazem a necessidade de arbitragem ambiental. Mas como temos o medo da inovação e ainda estamos pegados ao legalismo, pegado ao que a lei determina, nós colocamos em risco ao desenvolvimento sustentável do nosso país e também do mundo. Então, por isso que mediação diante do nosso design pode ser possível, arbitragem para alguns aspectos, se for necessário, pode ser, justiça restaurativa. Não tem como você
alcançar um resultado de um dano ambiental sem você fazer essa transformação necessária, restaurar aquilo que foi quebrado ou destruído, algum ponto, né? Depois desse planejamento e a construção desse sistema, do qual você pode pegar ferramentas de vários outros métodos, você implementa aquilo dali e em seguida você monitora e avalia. Não tem como você, como ela disse, a professora Samira disse, é contínuo. Gestão é continuidade. Então, por isso que é necessário esse monitoramento. Por isso que é necessária essa avaliação. Houve alguns erros? Sim, se possível. Dinâmica, vamos lá, vamos retornar, vamos tomar uma outra medida para aquela situação. E aí a gente alcança um resultado satisfatório e possível para aquilo. Mas, senhores, senhoras e senhores, não tem como querermos falar de métodos, falar de gestão de conflitos, sem uma coisa que é fundamental. A escola de Harvard, com o negociador William Ury, ela trouxe o Como Chegar ao Sim, mas tempos depois ela trouxe um outro livro do que ele falou, isso era necessário trabalhar. Antes de chegar ao sim com as outras pessoas e querer negociar, você tem que chegar ao sim com você mesmo e poder negociar com você mesmo. Então, nós, seres humanos, precisamos inserir a chamada ecoempatia. Isso eu não inventei. Isso foi Amit Goswami, que é um indiano da Universidade de Calcutá. Ele é um físico quântico. Ele vem a trabalhar esse aspecto. Então é necessário, como William Ury fala, de que para negociarmos a gente tem que se colocar no camarote, que é uma metáfora de que a vida ela é como um palco, uma peça de teatro, do qual todos somos atores, e de que em um determinado momento é possível nós nos colocarmos no camarote para observar aquela grande peça e nos refletirmos sobre o que houve, o que aconteceu e o que há de errado. Nós precisamos também ver o meio ambiente a partir desse camarote. Nós precisamos conhecer e ver quais são as nossas interferências, quais são as nossas ações diante dos conflitos ambientais. Nós precisamos ter esse autoconhecimento para depois saber a nossa responsabilidade diante daquilo dali, porque isso é o processo de diagnóstico de um conflito. Então, por isso que é necessário essa ecoempatia. Nós precisamos. Aí eles falam, nossa, parece que é uma palavra de ecochato que você está trazendo aqui agora para a gente. Não. Se Harvard, o William Ury fala que a gente precisa se colocar no camarote e a gente precisa ter empatia com os outros e comigo mesmo, por que eu não posso ter empatia também com aquilo que é precioso para nós? E que aquilo de que um tratado internacional, porque a bula do Papa Nossa Casa Comum é uma espécie do gênero tratado, ela fala de que precisamos ter um tratamento com aquilo que é nosso, é de todos. Então é necessário que desempenhamos esse aspecto, porque duas ferramentas são principais na mediação em qualquer método de solução: escutativa e comunicação. E por que não a visão ativa também? Vamos falar aqui agora. Precisamos observar, precisamos ouvir e precisamos nos comunicar com aquilo que hoje a gente fala, todo mundo, eu sou sustentável, eu sou sustentável, eu quero desenvolvimento sustentável. Então é por isso que é necessário, antes de criar qualquer método de gestão, é a gente tentar alcançar esse autoconhecimento. E que não existe um método só. É necessário um designer, é um sistema específico. E como eu faço isso? Nós somos processualistas, por que não podemos ser designers agora de gestão? Somos pagos e contratados para isso, para resolver aquilo dali. E se temos o conhecimento como a necessidade da multidisciplinariedade para aquilo, por que não podemos criar um remédio específico para aquele caso? Um tratamento adequado para aquilo. Então, eu tenho um cão que ele já passou todas as expectativas da vida dele para a raça dele, a idade dele,
o Paulo, e diante da experiência dele de vida, já com 12 anos, e já era para ter morrido aos 10, os médicos falam, desse tamanho, ele sempre me faz várias perguntas do dia a dia, do qual é o momento da minha vida que eu coloco no camarote todos os dias. Se eu sou um gestor de conflitos, a todo dia eu me coloco no camarote, porque eu penso naquilo para resolver para os outros. Primeiro eu tenho que resolver os meus problemas, para depois aprender a aconselhar os outros. Paulo sempre me pergunta, para onde vamos, Riane? Que amanhã podemos imaginar? E como queremos ir? Lembrem-se, somos negociadores todos os dias. Negociar com o meio ambiente é possível? Se perguntarmos para o meio ambiente o que ele quer, ele vai dar a resposta dele que a gente já está observando. Mas ao invés de perguntar ao meio ambiente o que ele quer, por que não tentar compreendê-lo antes disso? Escutativa e comunicação, empatia é necessário para a gente criar esses designs. Então, se como queremos ir, não sei, cada um vai alcançar. Diagnostiquem, tentem alcançar, criem o seu sistema, o seu design, implemente, monitorem, avaliem. Deu certo? Foi transformativo? Maravilha, parabéns, você alcançou o resultado e quais são os espíritos dos métodos. Mas, por favor, seja dinâmico, seja criativo, não seja processualista puro igual a gente viu, porque nós estamos observando e esse evento ele traz para nós a oportunidade de discutirmos de que existem outras formas de tratar e de que não é necessário só uma lei para dizer o que é a mediação, o que é a arbitragem. Então está faltando a lei de justiça restaurativa, está faltando uma lei que fale sobre a Política Nacional de Gestão de Conflitos e depois o Plano Nacional de Gestão de Conflitos. Até quando nós vamos esperar isso serem criados? Eu agradeço a todos vocês a oportunidade e sempre que puderem se coloquem no camarote para podermos alcançar esses dados e criarmos o nosso design e aplicarmos a mediação ambiental naquilo que for possível. Obrigado. É interessante que a fala de Riane vai corroborar até o que a gente estava tratando antes aqui no debate, da questão da multidisciplinariedade, dessa necessidade dos players, dos agentes, dos stakeholders estarem envolvidos, né? E se a gente for parar para observar, quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente está de conflitos ambientais, a gente está falando da nossa própria sobrevivência, não subsistência, mas sobrevivência. E as falas, e isso é um assunto tão mais profundo, se a gente pudesse colocar aqui, que a fala dos painelistas, eles se convergem no que trata a Agenda 2030 da ONU, da Organização Nacional, né? Organização Nacional das Nações Unidas. Porque a agenda ela foi criada em 2015 e ela estabeleceu um plano de ação, que era o que a Riane estava falando aqui, que culminou em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem alcançadas e que são direcionadas a pessoas, ao planeta e à prosperidade. Parece estranho falar de prosperidade, mas se a gente está falando num meio ambiente sustentável, a gente está falando de prosperidade. A gente está falando em ter recursos hídricos na hora que a gente precisa, na escassez. A gente está falando de pessoas que vivem melhor, né, com acesso à justiça. Se a gente for falar das ODS, são 17 que vão falar de fome, que vão falar de agricultura, que vão falar de água, que vão falar de instituições que promovem a paz. E é tão interessante o quanto, porque como a Agenda 2030, ela envolve 5 P's, e foi o que foi apresentado pela professora Samira e pelo Riane, porque trata de pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Se nós não tivermos a multidisciplinariedade dos players, dos stakeholders, eu sempre falo, se nós não pararmos com a briga por protagonismo na hora de resolução de conflitos, se nós não entendermos que isso são questões de política pública e que cada um de nós está envolvido diretamente, realmente os métodos, quer seja mediação, quer seja arbitragem, não vão se perpetuar, que a gente falou muito aqui de ser ético para com os limites, né? Para que não caia em descrédito, e muitas vezes a gente vê
que alguns institutos são comprometidos por pessoas que não agem dentro da ética e dos limites. E a gente estava falando limites de ação, mas que corrobora com os limites éticos ambientais. Se a gente não tiver essa escuta do outro, se a gente não tiver essa visão, essa ecoempatia, e aí a gente não fala só de um para com o outro, mas com o planeta, realmente a gente vai ter dificuldade. Interessante que desde 2016, todos os países que assinaram a Agenda 2030, eles têm que enviar relatórios nacionais de voluntário, né? E o Brasil enviou um em 2017 falando de instituições que passaram a tomar ações dentro desses ODS, dentro desses objetivos. E aí vale a pena a gente repensar a nossa vida, porque a gente foi criado num consumismo linear, num ciclo de vida linear, onde a gente acha que algo se cria, se faz e no final a gente joga fora, ou enterra, ou a gente morre. E pelo contrário, a gente tem que entender que nós vivemos num sistema circular. E daí essa circulariedade, trazendo essa multidisciplinariedade, esse comprometimento, vai nos fazer realmente não sobreviver até daqui a 10 anos ou 20, mas realmente deixar um legado para gerações. Então, assim, agradeço mais uma vez aos painelistas, para mim uma honra, como eu já disse, muito aprendizado. Agradeço a CBMAI, que seria uma instituição dessas que está aqui promovendo dentro dessa agenda, e quero deixar aberta a palavra, caso queiram complementar ou fazer alguma colocação. Bom, Paula, obrigada a você, né, pelo carinho, pela atenção e por nos ajudar, né, Iane, a organizar antes esse painel. Então, a nossa fala também acho que ajudou muito, né, a nos organizarmos bem para conversar hoje com vocês. Eu adorei ouvir a Iane, foi um prazer, então muito obrigada, Iane, pela apresentação, né. A apresentação, a gente ouvindo coisas, a gente não se conseguiu, né, fazer uma complementariedade bem interessante de falas. E eu adorei você ter trazido o termo ecoempatia, porque quando a gente fala de mediação, a gente fala de empatia, e muitas vezes a gente fala de amor, né, e de afeto. E é muito difícil falar de afeto. É muito difícil falar de afeto, é muito difícil hoje em dia trabalhar com os afetos, e a mediação essencialmente traz isso para a gente. Então, eu gostei muito de ouvir falar, de você ter trazido isso para a gente. Trabalhar com afeto dentro de uma instituição da administração pública é um desafio assim enorme, né? E todos os dias a gente não deixa de trabalhar com afeto, né? E Khalil Gibran fala que o trabalho é o amor tornado visível. E eu vejo isso no seu trabalho, na sua apresentação. Então, ficou muito bonita, né, a apresentação, é muito interessante de trazer esses fatores. Adorei as imagens, né, que você trouxe, eu conheci um pouquinho mais, né, da cidade. E gostei muito, e posso falar muito para vocês o seguinte: é um desafio muito gostoso. Porque quando a gente termina uma mediação e a gente vê que aquelas pessoas saem dela empoderadas, conseguem resolver aqueles conflitos da comunidade depois sozinhas, e não precisa às vezes nem voltar da asa, né? Isso para mim assim é um grande presente que a vida dá, né? Então essas pessoas já podem exercer autonomia, já se tornam cidadãs em outras áreas também, em outros temas, e isso é muito bonito da gente ver. Então, quando fala de mediação, acho que essa beleza de você ver as pessoas, né, saindo, né, podendo exercer a sua autonomia, eu acho que é um grande presente da vida, e que o direito, que foi a faculdade que eu fiz, né, não me deu essa oportunidade na faculdade de aprender. Veio depois. E outra coisa da multidisciplinariedade, que eu acho excelente, né, acho que a gente precisa disso, e a gente precisa estar sempre em contato com outros saberes, né?
E esses outros saberes ajudam a gente a fazer uma reflexão. Eu acho que as coisas estão caminhando para uma evolução na área ambiental, mesmo a gente tendo esse grande obstáculo que foi a publicação da Lei 3.140, que deu uma paradinha numa evolução que eu diria contínua aí da mediação de conflitos ambientais. Nós temos muitas pessoas hoje em dia interessadas na formação. E eu ver no Distrito Federal, por exemplo, formar 60 mediadores num curso que levou mais de 200 horas de formação, porque a gente precisa falar, você acha muito interessante falar assim, olha, nós vamos ir para o camarote. Nós vamos trabalhar com a mediação, vamos trabalhar, às vezes o gestor fala, nossa, eu já sei, eu trabalho com isso o dia todo. E aí, quando pega um conflito para tentar colocar em prática a mediação, os desafios vêm, né? É os desafios da prática, os desafios nossos, do nosso ego, da nossa formação, da bagagem que a gente carrega, da cegueira que a gente às vezes fica, né? Acho que é muito bonito você ter trazido para a gente também essa necessidade de autorreflexão diária que o mediador precisa ter, né? De um profissional que trabalha com conflito, né? Enfim. Isso precisa de um tempo de transformação. E essa transformação que você falou, que eu achei tão importante você ter trazido também, ela não é só um hábito, ela é uma transformação interna. Então, a gente faz a formação, por exemplo, 60 pessoas se formaram nesse curso. Muitas delas ainda não conseguiram a transformação, né? Que pode vir com o tempo, ou pode não vir, né? Ou não ser a questão. Mas essa transformação ela é importante muito para a gente. Então, eu achei lindíssima a imagem da borboleta, né? Se transformando ali, a lagarta se transformando em borboleta, porque é realmente passar por uma mediação, passar por essa transformação, conseguir se ver do camarote, se observar, eu acho que é a grande questão de qualquer pessoa que trabalha com conflito, né? E é a mais difícil de você conseguir. E é por isso que eu tenho focado muito que assim, o caminho que a gente tem, pelo menos que a gente conhece até hoje, é pela capacitação, né? Mas, né, é um desafio aí. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com a professora, como eu disse, e dizer, gente, que a palavra mais correta é inovação, tá? A gente observa aí os prêmios Nobel da Paz, da Economia, não vou falar nem da Paz, é o Prêmio Nobel da Economia de 2012, se alguém tiver oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição.